Amigos da TV Cidade, olá, tudo bem? Aqui nos encontramos para a edição de hoje do programa Cidade Aberta na sua TV Cidade, o nosso canal 14, o canal digital da NET aqui em Farroupilha. Na pauta do programa de hoje, um assunto que vai mexer bastante com todos nós. Nós vamos falar sobre a deficiência física, pessoas com deficiência física, e também nós teremos um caso de uma farroupilhense, a nossa convidada que daqui a pouco vou apresentar a vocês. Ela vai contar o seu caso de vida também, uma vida normal, depois ocorre um acidente de trânsito e a pessoa fica tetraplégica, e a partir daí todo um reaprendizado nesta história de vida, enfim, no dia a dia, mas uma rotina que ela tem no dia de hoje, normal, como qualquer outra pessoa, dita, entre aspas, normal. É um assunto bastante interessante que vai mexer muito com a nossa emoção. O programa Cidade Aberta começa com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, cuidando da saúde dos farroupilhenses. Lembrando que você pode nos acompanhar pelo Facebook, pelas redes sociais. Se você não estiver em Farroupilha, não tiver alcance ao cabo, à NET, ao canal 14, não tem problema. Acesse o nosso Facebook, TV Cidade Farroupilha, e receba o Cidade Aberta de segunda a sexta-feira, das 19h30 até as 20h30. É a oportunidade que depois você tem também para ver, rever novamente, quantas vezes você quiser prestigiar o programa. Então eu quero apresentar para vocês a nossa convidada que já está conosco aqui na bancada do programa Cidade Aberta de hoje. Tenho a alegria de receber a presidente da ANDEF, Associação Municipal dos Deficientes Físicos, das pessoas com deficiência física em Farroupilha, a Débora Haupt, que é a nossa convidada para o programa Cidade Aberta de hoje. Débora, no primeiro momento te agradeço pela tua disponibilidade, pelo teu esforço em estar aqui nos estúdios da TV Cidade. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Leandro. É uma oportunidade maravilhosa até para a gente poder, enfim, abordar esse tema, né, que é tão importante e significativo na sociedade hoje em dia, né? Com certeza. Aliás, me parece que é um tema bastante evidente. As pessoas falam mais da deficiência física, as pessoas se preocupam mais com a deficiência física. Há inclusive legislação sobre o assunto também. É claro que alguns passos, alguns avanços ainda são necessários serem dados, mas de uma forma geral, hoje nós temos, né, Débora, uma sociedade composta por pessoas ditas normais, não sei até que ponto normal, mas enfim é o que se usa, e também por pessoas com deficiência física. De que forma hoje, no século XXI, já pensando em inclusão, globalização, a gente pode definir uma deficiência física? Bom, a deficiência física, ela engloba desde uma pessoa que perdeu um dedo, né? Uma pessoa, às vezes, que tem até uma mobilidade reduzida, também é considerado uma deficiência física, né? Nós temos, assim, uma gama muito grande de aspectos, né, que podem ser considerados deficiência hoje em dia. Claro que a deficiência física é só apenas uma parte, né? Existem todas as outras deficiências que também se enquadram nas mesmas legislações e tudo mais. Claro. Eu costumo dizer de que a deficiência física, todos nós temos deficiência física. O Leandro, por exemplo, consegue caminhar, o Leandro consegue ouvir, consegue falar, mas o Leandro, por exemplo, faz uso de óculos. Claro, eu preciso do óculos porque também ao longo do tempo acabei tendo problema da própria visão e, no meu ponto de vista, é uma deficiência física também que eu acabei contraindo ao longo da minha vida. Claro, é um tipo de deficiência física, tem outros muito mais severos, muito mais agudos. A deficiência física, de uma certa forma, no meu ponto de vista, todos nós temos algum toque de deficiência física. Concordas? Eu acho que todas as pessoas têm deficiências, né? Algumas aparentes e outras que a gente não vê, né? Às vezes até uma dificuldade em relação à pessoa conviver na sociedade, né? Existem muitas coisas que
que dificultam a vida das pessoas e que nem sempre são visíveis como uma deficiência física, no caso, visual, né, para quem não enxerga, auditiva, exatamente. Ou motora na locomoção, depende da situação também, né? Houve ao longo do tempo, na tua visão, na tua avaliação, um avanço no conceito de deficiência física por parte da sociedade, Débora? Eu acho que hoje o que acontece muito é que as pessoas elas não enxergam mais na pessoa que tem uma deficiência somente a sua deficiência. A sociedade já consegue enxergar que essas pessoas têm possibilidades além da deficiência. E qualidades, capacidades. Exatamente. Né? Com certeza. Eu recordo, na minha formação acadêmica na comunicação social, habilitação e jornalismo na Universidade de Caxias do Sul, isso já faz mais de 12, 15 anos, também passa de 15 anos, mas eu tinha uma colega, Débora, ela era do estado do Paraná, e ela era completamente cega. Nós estávamos numa sala de aula em mais de 30 alunos, 30 acadêmicos, 30 estudantes, né? Ninguém tinha um texto jornalístico, uma habilidade para escrever como esta colega tinha. Ela não enxergava, ela tinha praticamente zero de visão, mas ela tinha uma habilidade na escrita, uma sensibilidade, uma capacidade incrível. Então, nós que nos chamávamos ditos normais, com capacidade de escrever, de visão e tudo mais, não conseguimos atingir a riqueza, a profundidade dela. Por isso, do texto dela, por isso que a pessoa que tem uma deficiência física, daqui a pouco tem outros talentos, outras habilidades que acabam contornando tudo isso, né? Exatamente. Então, o fato dela não enxergar não quer dizer que ela vai ser um profissional... E que ela não seja capaz. Exatamente. Então, é muito importante isso, assim, que as pessoas enxerguem nas pessoas com deficiência não a sua deficiência, né? Sim. Mas sim as possibilidades que essas pessoas têm. Igual a qualquer pessoa. Então, para mim é muito difícil tudo que requer habilidades motoras, né? Agora, quando eu estou na frente do meu computador com as minhas adaptações, eu tenho plenas capacidades, né? Tanto quanto qualquer outra pessoa. Certo, claro, com as condições favoráveis, exatamente, né? Tendo um ambiente que me proporcione, vamos dizer assim, suprir as minhas deficiências. As deficiências. Né? Houve uma época, na minha avaliação também por parte, na própria história também, que a pessoa com deficiência física, ela era deixada de lado. Ela era quase que orientada a não sair de casa, ou seja, ficar muito mais escondida e taxada como improdutiva, incapaz. Não serve, não dá, fica lá, a sociedade não te aceita. Isso acho que foi um avanço também, porque hoje a gente percebe muitos avanços por parte de vocês, das pessoas com deficiência física também. Por exemplo, a questão de preferência em vagas de estacionamento, a locomoção em prédios, sinalização, ou seja, há uma legislação em torno do próprio assunto. Então me parece e considero uma evolução, porque se no passado a pessoa era quase que orientada a ficar em casa, ficar escondida, hoje a pessoa com deficiência física ainda tem muito a ser percorrido, mas ela já tem mais espaços na sociedade para estar presente e também mostrar todas as suas habilidades. Concordas? Com certeza. Até as nomenclaturas, né? Por exemplo, eu mesma sou aposentada por invalidez. Certo. Então, a pessoa ser considerada uma pessoa inválida é pesado. É uma coisa muito, muito assim, pesada realmente da sociedade. Eu acho que esses conceitos, tudo isso está mudando. Mas ainda a sociedade, assim, como um todo, ela ainda enxerga muito a deficiência e pouco as capacidades da pessoa. Sim. Eu acho que, claro, a gente busca transformar isso, né? Inclusive saindo nas ruas, mostrando que nós existimos, estamos aí e temos um papel na sociedade, mas a gente enfrenta, assim, às vezes até nos olhares,
na forma como as pessoas abordam, né, a gente e tudo, a gente sente assim que ainda existe um tabu bastante grande nesse sentido. Se avançou, mas ainda tem muitos obstáculos a serem transpostos. Com certeza. Sim. Essa questão da sociedade, da inclusão, é o principal deles na tua visão? Eu acho que sim. Eu acredito que a sociedade precisa avançar em muitos aspectos. Existem as leis, né? Bonitas no papel. Exatamente. Mas elas precisam ser executadas e cumpridas de uma forma mais ampla, né? Que as pessoas possam realmente ter o direito. Como eu comentei contigo, eu cheguei aqui hoje, então, quando fui estacionar o carro, encontrei um carro na vaga de pessoa com deficiência que não era de uma pessoa com deficiência. Sim. Né? Então, as pessoas não respeitam. Não há consciência. Conscientização. Né, do quanto aquilo é importante. Porque se eu tiver que parar a 1 quadra daqui, vai ser muito mais difícil para mim vir essa 1 quadra, principalmente numa cidade que tem pouquíssima adaptação, pouquíssima acessibilidade, né? Tá melhorando, mas não é ainda o ideal, né? E então encontrar todos esses desafios, né? Do respeito, de realmente as pessoas tratarem de igual para igual. As pessoas dizem que acolhem, que aceitam a deficiência física, mas o discurso é assim. Nem sempre o discurso está conectado, sintonizado com a prática, com as atitudes do dia a dia, né? Exatamente, com certeza. Eu acredito nisso, assim, acho que, lógico que a vivência, a convivência das pessoas com as pessoas com deficiência que vai fazer com que haja uma normalidade, né, nas situações e que as pessoas possam respeitar e fazer valer, enfim, todos os direitos e que possam conviver de forma igual para igual. Na tua visão aqui, Farroupilha, nós evoluímos ou nós evoluímos ou ainda necessitamos também avançar um pouco mais? Quais seriam, no teu ponto de vista, os pontos que o município precisa avançar para que ele possa realmente ter políticas públicas de inclusão para a deficiência física? Nós temos muitas coisas acontecendo. Isso é bom. Isso é bom. Já temos hoje no município o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. É um avanço. Né? Então, isso é um avanço. Ali nós temos todas as entidades de Farroupilha e o poder público juntos, tratando a respeito dos direitos, fiscalizando. A gente está, né, trabalhando em cima de toda essa questão. Então, acho que isso é muito importante. Já temos aí uma primeira obra, vamos dizer assim, que foi também a participação do Conselho, que foram as rampas que foram instaladas na quadra aqui da Igreja Matriz, que foi toda adaptada. Acessibilidade também para as pessoas com deficiência visual. Então, piso tátil, que a praça foi feita nova, muito bonita, mas não foi feita totalmente acessível. E totalmente adequada, né? Exatamente. Então, agora ela está totalmente adequada. Também os semáforos sonoros para pessoas com deficiência visual, que tem até uma coisa assim que as pessoas ainda não estão sabendo, né, para que eles realmente servem. Ainda falta a educação, né, a cultura do respeito e de saber como é que funciona. Né? Eu entendo que é difícil quando a gente não tem o contato, é difícil a gente saber, mas por que aquele sinal está ali? Né? No meio da quadra, é uma coisa estranha, uma coisa diferente, mas é importante que as pessoas busquem informação, porque realmente são coisas que estão sendo feitas para tornar a nossa cidade mais acessível, né? Uma cidade com políticas de inclusão social, políticas públicas, né? Exatamente, para uma inclusão dessas pessoas
para que elas tenham o direito de ir e vir como todos os cidadãos têm. Como todo cidadão brasileiro tem, né? Exatamente. Claro. Dentre outros direitos, né? Sim. Claro. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida a gente volta conversando mais com a Débora Haupt, que ela também é presidente da ANDEF, Associação Municipal dos Deficientes Físicos, das pessoas com deficiência física aqui do município de Farroupilha. E na volta do programa vamos conhecer um pouco mais também da vida da Débora Haupt. A Débora, um pouco mais, há cerca de 10 anos, sofreu um acidente de trânsito que a deixou completamente tetraplégica, ou seja, com muitos poucos movimentos na questão da locomoção motora, no caminhar, enfim, nesse sentido. Mas não teve tempo ruim, não teve mau tempo com a Débora. Ela buscou forças, recompôs-se e hoje tem uma vida também muito presente na comunidade de Farroupilha. Depois também do acidente trágico, da situação e tudo, a Débora foi mãe. Ela mesmo relata que o maior presente da sua vida foi ter a Manuela, a Manu, a sua filha. Então daqui a pouco nós vamos conhecer esse lado bem pessoal da Débora, essa trajetória da Débora. Não se trata de expô-la aqui para sensacionalismo, mas para mostrar como é possível viver, como é possível dar a volta quando a pessoa tem confiança, quando a pessoa tem determinação, coragem, esperança, e com muito pouco nós conseguimos buscar o que todos nós queremos na nossa vida: felicidade. A gente volta daqui a pouco com o apoio da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do CID, ressonância, ultrassom, tomografia e raio-x, qualidade e confiança no seu diagnóstico. Fica aqui na TV Cidade, você está no programa Cidade Aberta. Começou numa entrada da emergência, que meu pai teve um AVC. Quando me informaram que ele estava vindo para o Mãe de Deus, eu fiquei feliz, porque eu tenho uma confiança no hospital. Precisei usar a emergência oncológica aqui do hospital. Eu estava de férias na praia com meus filhos, então comecei a sentir essa dor. Eu estava com medo de uma recidiva da doença, né? Então eu achei mais prudente vir para o hospital que eu me trato. A emergência do Hospital Mãe de Deus tem como valor prestar um serviço de excelência a todo paciente, dando a ele confiança e segurança do atendimento que lhe é prestado aqui. Na telinha eu vi as opções da emergência e emergência oncológica. Eu cliquei ali, já saiu uma senha, o segurança ele abre a porta, tu já entra na sala de recepção e a enfermeira te chama para fazer a triagem. Nós temos uma triagem no Hospital Mãe de Deus, acolhe todo paciente que procura o hospital. Pacientes graves que têm uma emergência são encaminhados para nossas salas ou para o nosso atendimento em consultórios dentro da emergência. Pacientes menos graves são encaminhados para o nosso pronto atendimento. Temos também o pronto atendimento de traumatologia, serviço de cirurgia e todas as outras especialidades que o paciente é atendido 24 horas dentro do hospital. Também fizemos parcerias dentro do nosso sistema de saúde e das nossas áreas próximas ao hospital, onde o paciente pode ser encaminhado para um atendimento no mesmo dia. Foi com a minha filha a experiência. Ela chegou em vômitos, chegamos na emergência, ela foi tratada com medicamento, com soro, tudo. Foram feitos exames. Como não se teve um diagnóstico do que tinha causado aquilo, nos passaram para um doutor, fizemos endoscopia. Graças a Deus era só uma gastrite nervosa. A gente não saiu daqui sem saber. Quando entrei, não sabia que tinha uma ala só para AVC. Antes de eu entrar para ver meu pai, tiveram cuidado de dizer assim, ó, não pode mostrar para ele que tu está nervosa. Hoje ele está muito bem, lúcido. Essa evolução dele não tem preço. Me deu uma tranquilidade de poder voltar para a praia com meus filhos, assim, sem ter medo, sabe? Sabendo que está tudo bem. Não interessa a sua gravidade, não interessa o conhecimento que ele tem de sua necessidade. Venha ao Hospital Mãe de Deus, que nós daremos a melhor solução para a sua saúde. Meu futuro eu faço todos os dias nesta empresa. Eu e mais de 800 mil pessoas trabalhamos na indústria gaúcha.
E é muito bom ver os produtos fabricados aqui no estado fazendo sucesso no Brasil e no mundo. Para impulsionar o desenvolvimento, o governo do estado do Rio Grande do Sul precisa fazer a sua parte, fornecendo infraestrutura de qualidade. Para que nossas empresas cresçam e outras venham para cá. Por isso, o governo está enfrentando a crise nas finanças públicas, cortando gastos desnecessários, renegociando a dívida com a União e modernizando o Estado. Tudo para a nossa economia ficar ainda mais forte. Criar mais empregos e renda para os gaúchos. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. O programa Cidade Aberta, aqui pelo nosso canal 14, a TV de Farroupilha, já está no ar. Voltamos com o apoio da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do CID, há 23 anos, tecnologia de ponta nos seus serviços, nos seus diagnósticos. CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, aqui no coração de Farroupilha, no prédio da nossa TV Cidade. O Cidade Aberta de hoje tem a alegria de contar aqui nos estúdios com a presença da presidente da ANDEF, Associação Municipal das Pessoas com Deficiência Física, a Débora Haupt, que é a nossa convidada. Falamos já no primeiro segmento um pouco, de uma forma geral, sobre a deficiência física, alguns avanços, obstáculos também a serem vencidos ainda dentro do projeto do grande sonho de consumo para todos, da inclusão social, de uma sociedade realmente inclusiva. Mas eu queria destinar esse segundo bloco do programa para a Débora Haupt nos contar um pouquinho também sobre a sua vida. Eu considero que a partir desse depoimento que a Débora vai nos dar, é uma oportunidade para que a gente também repense sobre a nossa vida, e uma oportunidade de que com certeza é possível vencer também com a deficiência física. Débora, você há cerca de 10 anos sofreu um acidente de trânsito que não foi nada leve, né? Foi um acidente de moto, né? E eu e meu marido estávamos juntos, mas eu estava na carona e acabei fraturando a vértebra aqui na região da cervical e fiquei tetraplégica. Certo. Muita dor na hora, muita dificuldade? Olha, Leandro, é difícil assim falar, porque durante todo o tempo, apesar de eu ter ficado consciente e tudo mais, eu acho que a adrenalina deixa a gente... enfim, a gente pensa, acho que na sobrevivência. Sim. E não consegue ter essa noção, exatamente. Certo. Então, foram momentos assim muito difíceis, foi um acidente muito bobo. Nós estávamos estávamos devagar, era um dia lindo de sol, coisas assim que tu diria que não seria um momento propício para ter um acidente. Para acontecer uma tragédia como foi. Exatamente. Sim. Bom, e depois chega um momento que também toda dor, toda dificuldade, você recebe a informação dos médicos por meio de diagnósticos, de exames, enfim, de que você estaria com problemas de deficiência de locomoção, deficiência física, enfim. Como foi essa parte também, o momento em que passou o acidente, ainda certamente muita dor também, mas você pensando em se recuperar, em voltar à sua vida normalmente, ter a sua rotina, e daqui a pouco vem um diagnóstico com a perda dos principais sentidos do ato de caminhar, a questão de locomoção. Como é que foi tudo isso, Débora? Foi uma coisa difícil, foi uma coisa lenta, porque eu fui descobrindo, sabendo das minhas deficiências aos poucos. Né? Aos poucos? Exatamente, porque eu fiquei hospitalizada há muito tempo, 1 mês e meio. Então, até que eu pude voltar para casa.
Uma semana depois você ficou sabendo de alguma coisa de deficiência ou mais adiante ainda? Foi assim, ninguém nunca me disse assim com todas as letras, olha, ficaste tetraplégica. Sim. Você vai ficar numa cadeira de rodas. Exatamente. Mas aos poucos, claro, os médicos foram dizendo que as possibilidades, né, de recuperação eram difíceis, né? Que então seria uma coisa muito lenta, que poderiam voltar alguns movimentos, mas outros não. Então, eu fui assim ter a absoluta noção do que tinha, de toda a extensão da minha lesão. Da gravidade. Da gravidade. Quando eu fui para o SARA, a primeira vez. Em Brasília. Hospital Sara Kubitschek. Isso, exatamente. Ele é um hospital público. Isso é uma coisa que eu gosto de frisar, assim, todas as vezes que eu falo a respeito do SARA, porque as pessoas acham que ele é um hospital pago, caríssimo, e, na verdade, ele é um hospital público, totalmente gratuito. E todas as vezes que eu fui para lá, inclusive as passagens de avião, o governo fornece, então qualquer pessoa pode fazer um tratamento lá, né? E lá, apesar das as pessoas tinham muito assim uma expectativa, e daí ela vai voltar caminhando de lá. Sim. Mas na verdade o que acontece, e eles são tão maravilhosos por isso, é porque eles te dão a real situação que tu vive, né? O que está acontecendo e te preparam contigo, para viver daí para adiante. Exatamente. E aí a gente reaprende a viver com aquilo que a gente tem naquele momento. Sim. Sabendo que podem haver melhoras, podem haver mudanças, mas que a gente deve buscar uma vida normal da forma como a gente está hoje. Sim. Né? E foi isso que foi decisivo, assim. Foi um choque muito grande para você quando você realmente, como a gente diz na gíria popular, quando caiu a ficha de que você realmente ficaria tetraplégica? Foi bastante difícil. Eu precisei de ajuda psicológica. Até hoje, assim, é uma coisa que é muito importante para mim, porque são desafios todos os dias, né? Quando eu resolvi ser mãe, foram milhares de desafios que eu enfrentei, também por isso, pelas dificuldades e pelas limitações físicas. Mas eu acho que, graças assim, à minha família, ao amor das pessoas que estavam do meu lado, é que eu tive condições de enfrentar tudo isso. Foi a base. Com certeza. Foi e é. É a e base. Será, acredito, né? É isso aí. Tudo passa pela família. Com certeza. Certo. Claro que depois de tudo isso, desta breve narrativa que você nos coloca também, há uma nova realidade, né? A vida continua, como a gente diz. Uhum. Para você foi necessário reaprender a viver? Com certeza. Eu tive que reaprender tudo, desde da alimentação, que quando eu fui para o SARA pela primeira vez, eu não me alimentava sozinha, eu não tinha nenhum tipo de independência nas questões mais simples do dia a dia, né? Da gente poder lavar a mão na pia, sozinho, escovar os dentes, escovar o cabelo. Uhum. Né? Então, tudo isso eu tive que reaprender, readaptar com algumas adaptações. Depois, aos poucos, eu fui abandonando algumas adaptações e conseguindo me organizar e me adaptar sem elas, né? Fui reaprendendo a fazer as coisas. No próprio relacionamento com o meu marido, a gente teve que reaprender tudo de novo. Mexeu na vida do casal também? Também, totalmente. Total. Foi tudo, assim. Eu acredito que realmente é um reaprender da vida, assim. É tu conseguir enxergar que existem possibilidades, né? E, enfim, tocar, olhar para frente. Sim. Né? Claro que a gente, de vez em quando, acaba pensando em tudo que já se viveu, né, na vida, mas sempre pensando que existe algo a ser vivido e que a gente pode... E ser aprendido novamente, né? Exatamente. Eu quero confessar que conheço a Débora já há algum tempo também, pelas andanças na comunicação aqui no município de Farroupilha, e sempre encontrei a Débora, e isso é um desafio primeiro para mim.
Sempre encontrei a Débora muito otimista, com um sorriso no rosto, nunca pessimista, mas enfim, sempre assim cheia de esperança, de vontade, para cá e para lá. Isso acho que é uma lição, né, uma lição de vida que a pessoa aprende, mas quem convive com essa pessoa também acaba aprendendo muito. Acredito teu marido, teus familiares, a tua família também, tem uma importância muito grande, porque muitas vezes nós que somos ditos normais, a gente acaba reclamando de tudo e de todos, e encontramos pessoas como a Débora, que tem essa sensibilidade, que tem esta paz de alegria, de espírito. Acho isso muito fundamental e gostaria de ressaltar isso, porque isso contagia, não contagia, acredita, só a tua família, mas acredito que contagia a sociedade, as pessoas que convivem com você. Obrigada. Eu acho que realmente, assim, é muito importante isso, né? A gente tentar enxergar as pequenas coisas da vida. Dar valor às pequenas coisas. Exatamente, porque é disso que é feita a verdadeira felicidade, né? Porque o fato da gente não conseguir fazer certas coisas, ou não poder, às vezes, comprar aquilo que a gente gostaria, ou viver uma determinada situação, não é motivo para que a gente não seja feliz, que né? a gente desista ou perca a esperança. Exatamente. Tu teves alguns medos também em algum momento ao longo dessa tua caminhada depois do acidente? Com certeza. Eu acho que eu tenho muitos medos em relação ao futuro, né? A gente não sabe. Hoje eu sou jovem, tenho uma saúde maravilhosa, mas e daqui para frente, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem medo, né, do futuro. Mas eu acho assim, eu pelo menos eu levo assim para minha vida, eu tento não me apegar demais ao passado e nem pensar demais no futuro, é tentar viver o momento, o presente, aproveitar aquilo que a vida me dá hoje. Sim. E a gente não sabe, né? Assim como de um segundo para o outro a minha vida se transformou, pode se transformar de novo, eu não sei, né? Certo. Hoje, conta para nós como é que é o teu dia a dia na tua família, com o teu marido, com a tua filha. Como é que é a Débora nesse dia a dia? A gente sabe, cada um tem o seu jeito, o seu modo de lidar, de fazer o seu próprio dia a dia. Não quero entrar na questão da intimidade, mas assim, como é que é o teu dia a dia no almoço, em casa, na família, nos afazeres domésticos? Partilha com nós isso, Débora. Enfim, comando a casa, né? Comando-me, diz o italiano. Como qualquer dona de casa, só que lógico que eu tenho uma pessoa que me ajuda, então, que eu digo que é a minha mão direita, a minha mão esquerda, que é a Vera, que me ajuda com tudo, com as coisas da Manuela, com as minhas coisas também, que é tudo que eu preciso dessa ação, né, de física, assim, é ela que me ajuda demais. O meu marido também é uma pessoa fantástica, então como ele trabalha em casa, a gente mora no Desvio Blaut, nós trabalhamos ali na própria terra onde a gente mora, então ele está por perto também, então nós temos ali fizemos uma adaptação, um sistema para que a gente possa, enfim, cuidar da casa, da Manu, né? E eu tenho a associação, que é uma coisa que você se envolve bastante. Que eu me envolvo bastante, então eu tenho dedicado bastante do meu tempo para, enfim, tentar cuidar dos direitos dessas pessoas, né? Como eu acho que levar, enfim, informação, a gente trabalha do jeito que a gente consegue. Somos em poucas pessoas, mas fazemos o que é possível, né? E tudo isso ainda nesse meio tempo. Eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação. Estou ainda investindo na retomada do meu trabalho, que ainda em 10 anos eu ainda não consegui assim, retomar a minha carreira profissional. De carreira profissional eu era professora de espanhol e hoje sou tradutora. Eu me formei e me especializei nessa área da tradução, então eu estou investindo nessa questão para tentar retomar mesmo a minha profissão. Então é meu próximo desafio. E enfim, eu acho que é isso, assim, é buscar alegria, seguir uma vida
normal, como a de todo mundo, né? Cada um com as suas dificuldades. Acho que não precisa falar mais nada, né? O que eu comentei anteriormente do estilo de vida desta pessoa que é a Débora Haupt fica agora materializado, confirmado com tudo o que ela relatou, parte do que ela relatou para nós aqui, buscando um dia a dia normal, essa pessoa preocupada, a família, o marido, a filha, a sociedade, esse coração grande da Débora que sempre cabe mais um. Ela poderia pensar única e exclusivamente para si, na sua readaptação, na sua vida, e não se preocupar com os outros, não, pelo contrário, ela lidera um movimento para a fundação da Andef aqui no município, se preocupa com a associação com outras pessoas. Esse é o coração da Débora. É o coração que cabe tudo, que abre as portas para todos, né? Isso te ajuda, te dá paz, te dá alegria, te dá motivação, poder estar envolvida com outras pessoas e ajudar as pessoas, Débora? Certamente, eu não consigo me imaginar sem fazer alguma coisa pelas pessoas iguais a mim, né? Porque eu acho que é isso. Talvez até porque você não teve esse amparo. Isso, exatamente. Então eu acho que é fundamental que a gente tenha com quem trocar uma ideia. Para mim foi fundamental poder encontrar outras pessoas iguais a mim, com as mesmas dificuldades ou com dificuldades maiores do que as minhas, né? Ou com dificuldades menores do que as minhas, e a gente poder descobrir que existem possibilidades, né? Com certeza. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais, em seguida a gente volta, nós vamos falar também sobre a maternidade. Não há para a mulher algo mais especial do que a maternidade. Gerar um filho, ser mãe. Uma mulher que é mãe, ela passa a ser uma outra mulher. Enfim, como foi ser mãe para a Débora também, face a todo esse cenário que ela descreveu, a sua dificuldade na locomoção, a tetraplegia, enfim, ela estar tetraplégica, e com certeza ela vai contar. Foi até assunto de uma rede nacional, da Rede Record, no programa da Ana, hoje em dia da Ana Hickman também, uma reportagem gravada, produzida aqui em Farroupilha, na comunidade do Desvio Blaut, mostrando esse jeito mãe da Débora Haupt. A gente volta em seguida com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, cuidando da saúde dos farroupilhenses. Fiquem conosco, em minutos estaremos juntos novamente. Começou numa entrada da emergência, que meu pai teve um AVC. Quando me informaram que ele estava vindo para o Mãe de Deus, eu fiquei feliz, porque eu tenho uma confiança no hospital. Precisei usar a emergência oncológica aqui do hospital. Eu estava de férias na praia com meus filhos, então comecei a sentir essa dor. Eu estava com medo de uma recidiva da doença, né? Então eu achei mais prudente vir para o hospital que eu me trato. A emergência do Hospital Mãe de Deus tem como valor prestar um serviço de excelência a todo paciente, dando a ele confiança e segurança do atendimento que lhe é prestado aqui. Na telinha eu vi as opções emergência e emergência oncológica. Eu cliquei ali, já saiu uma senha, o segurança ele abre a porta, tu já entra na sala de recepção e a enfermeira te chama para fazer a triagem. Nós temos uma triagem no Hospital Mãe de Deus, acolhe todo paciente que procura o hospital. Pacientes graves que têm uma emergência são encaminhados para nossas salas ou para o nosso atendimento em consultórios dentro da emergência. Pacientes menos graves são encaminhados para o nosso pronto atendimento. Temos também o pronto atendimento de traumatologia, serviço de cirurgia e todas as outras especialidades que o paciente é atendido 24 horas dentro do hospital. Também fizemos parcerias dentro do nosso sistema de saúde e das nossas áreas próximas ao hospital, onde o paciente pode ser encaminhado para um atendimento no mesmo dia. Foi com a minha filha a experiência. Ela chegou em vômitos, chegamos na emergência, ela foi tratada com medicamento, com soro, tudo. Foram feitos exames. Como não se teve um diagnóstico do que tinha causado aquilo, nos passaram para um doutor,
fizemos endoscopia. Graças a Deus era só uma gastrite nervosa. A gente não saiu daqui sem saber. Quando entrei, não sabia que tinha uma ala só para AVC. Antes de eu entrar para ver meu pai, tiveram cuidado de dizer assim, não pode mostrar para ele que tu está nervosa. Hoje ele está muito bem, lúcido. Essa evolução dele não tem preço. Me deu uma tranquilidade de poder voltar para a praia com meus filhos, assim, sem ter medo, sabe? Sabendo que está tudo bem. Não interessa a sua gravidade, não interessa o conhecimento que ele tem de sua necessidade. Venha ao Hospital Mãe de Deus, que nós daremos a melhor solução para a sua saúde. Meu futuro faz todos os dias nesta empresa. Eu e mais de 800 mil pessoas trabalhamos na indústria gaúcha. E é muito bom ver os produtos fabricados aqui no estado fazendo sucesso no Brasil e no mundo. Para impulsionar o desenvolvimento, o governo do estado do Rio Grande do Sul precisa fazer a sua parte, fornecendo infraestrutura de qualidade. Para que nossas empresas cresçam e outras venham para cá. Por isso, o governo está enfrentando a crise nas finanças públicas, cortando gastos desnecessários, renegociando a dívida com a União e modernizando o Estado. Tudo para a nossa economia ficar ainda mais forte. Criar mais empregos e renda para os gaúchos. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. O programa Cidade Aberta, edição de hoje, volta aqui pelo canal 14, o nosso canal digital da NET em Farroupilha e também no Facebook, TV Cidade Farroupilha. Voltamos, são nossos apoios, Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também o CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, Ressonância, Tomografia, ultrassom, raio-x, tudo isso você encontra no CID, qualidade no seu diagnóstico. O programa Cidade Aberta de hoje, você já sabe, com a presença da Débora Haupt, ela é presidente da ANDEF, Associação Municipal dos Deficientes Físicos, das pessoas com deficiência física aqui em Farroupilha. E não se preocupem a partir de agora, porque eu convidei a Débora, está aqui nos estúdios, acompanhada do seu esposo, do Jair, e também da sua filha, Manuela, de 5 anos, e eu convidei a Manuela para que a Manuela também estivesse com a gente aqui. Ela aceitou, ela está no colo da mãe aqui, e eu acho que nesse momento, né, Débora, é um momento de muita emoção para você também, mas enfim, ser mãe, eu falava no bloco passado que ser mãe deve ser algo especial, e o que tem de mais grandioso na vida de uma mulher. Como é que foi a maternidade para você também? Manuela, é realmente o maior presente da tua vida e do Jair? Com certeza. Eu acho que realmente, assim, essa oportunidade, essa possibilidade de ter sido mamãe, de ter ganhado a Manu, é uma coisa muito maravilhosa, assim, realmente trouxe muito mais alegria, muito mais cor para minha vida, assim. É uma grande realização, e nós duas juntas vamos longe, né, filhota? É legal? Tá com vergonha? Não, né? Pra que ter vergonha? Não precisa ter vergonha, né? Que tu adora, né, andar na cadeira da mamãe. Os amiguinhos adoram andar na cadeira da mamãe. Né? Olha que legal. E vocês planejaram, Débora, também esse momento da tua maternidade? Como é que foi? Isso foi planejado? Sim, isso tudo foi até num momento nós fomos para o Sara com essa ideia, né, de pensar como seria a maternidade, a gravidez da Manu e tudo mais, porque as pessoas com deficiência, elas também têm uma vida, podem ter uma vida normal, né, e muitas delas podem ser mães, né, ou podem ser pais também, depende, claro, de cada caso, mas foi muito, assim, especial, e eu tive um acompanhamento
de uma médica de alto risco, uma obstetra, né, especialista em alto risco, e não que fosse uma gravidez perigosa, mas precisava de alguns cuidados. Inspira cuidados. Exatamente. Então, claro, foi tudo muito planejado, tudo muito acompanhado, assim, e aí eu tive o prazer de poder viver realmente essa experiência. Inclusive, a Manuela nasceu de parto normal. Sim, exatamente. Então, contrariando assim o que geralmente acontece no Brasil, porque a prática mais normal seria um parto cesárea e ainda por cima geralmente com anestesia geral. Então a mãe, ela não vê o seu filho nascendo. Sim. E eu tive assim a sorte de ter um anestesista que ele disse: não, eu não posso aceitar que tu não veja a tua filha nascer. E aí ele, junto com essa obstetra, então os dois pensaram toda essa questão e viram que a alternativa mais tranquila seria o parto normal, e realmente foi um momento mágico, assim, foi muito especial. Bom, é um momento muito especial e eu fico pensando, né, Débora, como foi, porque a gente sabe que ser mãe, ser pai, enfim, exige muito da mãe, a mãe tem que acompanhar a criança, enfim, os pais. E você, diante dessa tua dificuldade locomotora, foi difícil, mas foi amoroso, foi prazeroso também? Exatamente. Eu tive muita assim, dificuldade, até para lidar com essa questão de não conseguir fazer as coisas. Certo. Né? Isso foi bastante difícil, mas eu acho assim que eu tive uma rede de apoio muito especial, e a Vera, que é a pessoa que trabalha comigo, me ajudou demais, né, Manu? Ela tá estrela, né? Ela tá brincando com o monitor aqui. Ela acabou se visualizando isso no monitor, então ela fica, olha lá, Manu, viu que legal? Viu? Ela viu? E aí eu acho assim que a minha família, né, a minha mãe foi muito especial, e o Jair também foi muito especial. E aí tudo foi possível, né? Com certeza. Pronto. Você já vai? Era isso, Manu? Tchau, então. Tchau. Já foi. Ela saiu da bancada agora, isso, bem à vontade, tranquila. Olha lá a Manu aparecendo lá. Débora, e como é que foi também essa questão da experiência, da reportagem que uma rede nacional, a Rede Record, o programa Hoje em Dia, apresentado pela Ana Hickman, foi até a sua casa, a reportagem. Como é que foi? Conta para nós um pouquinho desse teu exemplo de mãe do desvio Blaut de Farroupilha para o Brasil. Foi uma honra, uma surpresa, porque nunca imaginei, né, enfim, essa possibilidade. Foi um momento muito bacana, assim, eles foram muito gentis e eu acho que ficou uma coisa muito bonita, ficou, assim, uma coisa leve, enfim. E ali eu acho que ficou claro que o amor da família, né, e essa ligação foram decisivas, assim, supera, né, para que a gente possa enfrentar as dificuldades, né, que a vida apresenta. Na verdade, foi uma reportagem especial produzida pela TV Record para demonstrar uma matéria especial sobre o Dia das Mães, né, desse ano aqui. Isso aí, exato. Foi muito focado na questão da maternidade. Da maternidade, mesmo. Certo. Bom, eu queria aproveitar também, tem tantos assuntos para a gente falar com a Débora, mas enfim, a ANDEF, Associação Municipal dos Deficientes Físicos aqui do município de Farroupilha, estará lançando em breve um projeto bastante envolvente, chamado Alimente o Seu Conhecimento, Geladeiroteca da Inclusão. Inclusive tem aqui também uma espécie do que vai ser esse projeto. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é esse projeto, Débora. Isso, então as Geladeirotecas da Inclusão são duas bibliotecas, né? São duas geladeiras que foram revitalizadas, né? E que vão virar duas bibliotecas exclusivas de temas sobre inclusão, do tema inclusão, né? Então, na verdade, dentro dessa geladeiroteca, vamos encontrar ali
livros que vão falar sobre histórias de vida, direitos das pessoas com deficiência, tudo que for voltado para a pessoa com deficiência e para toda a sociedade. Sim. Conhecer um pouco desse universo, do que é uma pessoa com deficiência, desde autismo, síndrome de Down, deficiência visual, livros em braille. Vamos ter ali um acervo muito interessante. Elas vão estar em 2 locais. 2 locais aqui em Farroupilha. Isso. Um deles é o SEAC. O Centro de Atendimento ao Cidadão. Isso. Então, as pessoas que estiverem lá buscando qualquer serviço, enquanto estiverem ali, podem ler os livros, ou se quiserem levar para casa, tá? Ela é livre, as pessoas vão poder pegar o seu livro, que escolher, levar para casa, com o compromisso da devolução. Sem nenhum tipo de cadastro, sem nenhuma questão burocrática. Formal. É na confiança. E no compromisso. No compromisso, porque é um acervo do farroupilhense. Então, ela vai estar ali para que as pessoas possam realmente usufruir, levar os livros para casa, ler no local. Vai ter muita coisa boa. E o segundo local é a faculdade do CNC. Então, na biblioteca da faculdade, vai estar lá uma outra geladeiroteca com alguns livros especiais voltados para a formação dos educadores dentro dessa questão da inclusão, além de todos os outros livros que também vão estar no SEAC, também estarão lá na faculdade do CNC. Também da mesma forma, livre para que as pessoas possam levar para casa, fazer a leitura e com o compromisso da devolução, para que esses livros fiquem na sociedade e possam realmente levar aí uma cultura e um conhecimento. Formação. Eu acho que muito nós precisamos hoje é da formação, né? Porque temos que cobrar a inclusão social, as pessoas têm que ser diferentes com a inclusão também, mas daqui a pouco elas até querem ser diferentes, mas elas não sabem tudo sobre a inclusão, sobre como agir. Daqui a pouco a pessoa pode estar muito bem intencionada, mas ela não tem conhecimento de como lidar com isso. Então me parece importante essa questão da formação, do conhecimento, para que realmente se mude a realidade e o futuro, né? Exatamente, é uma questão cultural, né? Então é preciso levar informação, né? É preciso que as pessoas tenham informação sobre as pessoas com deficiência, né? É difícil a gente querer cobrar alguma coisa quando não há essa cultura na sociedade. Então acho que vai ser um projeto muito bacana, vai ficar durante 1 ano disponível nesses 2 locais. Depois os livros eles vão ser doados e vão permanecer na sociedade. Então, realmente assim, vale a pena, deve sair aí nos jornais e tudo o dia que ela tiver. Acredito que em torno de uns 15 dias elas já devem estar disponíveis, no início do mês de junho, e que realmente as pessoas busquem, porque tem muita coisa boa, tem ali um acervo muito especial, com leituras, né, que valem muito a pena. Com certeza. E no mais, Débora, o que a Andef também está fazendo brevemente aqui nos minutos finais? Nos fala um pouquinho das ações da Andef. Bom, a Andef, ela tem focado na questão da inclusão no mercado de trabalho. Então, assim, a gente pede para que as pessoas com deficiência que têm vontade de voltar ao mercado de trabalho ou que gostariam de ingressar ao mercado de trabalho, que levem os seus currículos até o balcão do trabalhador, que fica no SEAC também. Lá existe um local para que eles façam esse cadastro. Então, nós temos também uma interligação ali com o balcão do trabalhador e com o Cine, para que essas pessoas sejam encaminhadas, colocadas no mercado de trabalho. Exatamente. Existe uma demanda, né? Existem vagas, então que as pessoas realmente procurem, porque existe a lei de cotas, né? Então, as empresas elas têm que cumprir essas cotas. Então, isso é uma coisa assim que a gente tem trabalhado, e esse ano a nossa proposta é trabalhar mais firme nessa questão também da colocação das pessoas no mercado de trabalho. Quem quiser se juntar a nós
que nos procure também no Facebook. A Amdef está lá, Amdef Farroupilha. Então nos busquem lá, entrem em contato, né? Nós temos aí um grupo de pessoas com deficiência, cadeirantes e tal, podemos trocar informações. E eu acho que isso é super rico, assim, para quem tem uma deficiência, né? É aprendizado. É aprendizado, exatamente. A geladeiroteca, estamos trabalhando no conselho também, para trazer, enfim, melhorias e buscar os direitos das pessoas com deficiência aqui em Farroupilha. E eu acho que é isso, assim, que as pessoas coloquem a cara na rua, né, e enfim, estejam aí para que a gente possa juntos fazer uma cidade melhor. Até porque a Amdef surgiu, e não surgiu não faz muito tempo, mas ela surgiu com uma espécie de ser um guarda-chuva, abrigando todas as demais entidades, associações, enfim, deficientes visuais, a questão do autismo, mas a Amdef representa o todo das pessoas com deficiência, né? Na verdade, nós trabalhamos muito em conjunto com as outras entidades, né? Então, cada entidade pode fazer o seu papel e o conselho, ele abarca, né, todas as entidades para que nós possamos sempre trabalhar em conjunto para que todas as pessoas possam ser atendidas e ter uma vida normal também, exatamente, né? Considerada normal. Você tem uma ideia, Débora, de quantas pessoas com deficiência física nós temos aqui no município de Farroupilha? É uma curiosidade que me ocorre no momento. Vocês têm algum cadastro, algum número, alguma estimativa nesse sentido? Na verdade, assim, não existe nenhum levantamento específico, tá? Nós tentamos já fazer um levantamento por adesão, para que as pessoas viessem, né, se declarar como pessoa com deficiência física, em especial, mas também poderiam ser outras deficiências. É muito complicado, porque as pessoas elas não medo de se exporem. Exatamente, não chegam até. Então a gente não tem assim um número exato, né? Agora, sabe-se no Brasil, né, que mais de 20% das pessoas têm algum tipo de deficiência. Mais de 20% dos cidadãos, das pessoas têm algum tipo de deficiência física? Não, algum tipo de deficiência. Geral. Pode ser de todos os tipos, desde uma dificuldade, por exemplo, uma baixa locomoção, uma deficiência visual, uma baixa visão, né? Uma dificuldade de audição, algum tipo de deficiência. Então, é um número muito alto. Expressivo. Exatamente, expressivo. Então, eu acho que essa coisa de, né, normalidade, né, não existe. Todos são iguais, cada um com as suas diferenças e com as suas deficiências. Com certeza. Débora, quero te agradecer muito pela tua presença aqui nos estúdios da TV Cidade. Que bom que você conseguiu chegar até o nosso estúdio aqui no 8º andar da rua Rui Barbosa, número 12, no centro de Farroupilha. Claro, ainda bem que tem acessibilidade aqui no prédio, com né? certeza. Senão não seria possível. Tem elevador, a Débora não conseguiria ter chegado até o nosso estúdio aqui na cobertura do prédio também. Mas te agradecer muito pela tua presença, por ter estado conosco aqui. E ao mesmo tempo quero deixar as portas, os microfones e as câmeras abertos para a associação, enfim, o que for possível, nós pudermos ajudar na construção de uma sociedade mais inclusiva, contem com o nosso apoio. Que ótimo, eu agradeço muito, agradeço a oportunidade e é isso, né? Trabalharemos sempre juntos, né? E quem sabe no futuro a gente possa realmente dizer que tem uma sociedade inclusiva, onde todos têm os mesmos, né, os mesmos direitos de igual para igual mesmo. Com certeza. Continue com toda esta garra, com toda esta força, com essa esperança, com essa alegria que contagia, mesmo numa cadeira de rodas. Eu volto a dizer, é muito prazeroso estar ao lado da Débora, estar aqui. E vocês de casa também nos acompanhando tiveram a oportunidade de sentir esse lado cativante da Débora. Continue com toda esta força, com toda esta vibração.
Obrigada. Sucesso, saúde e boa sorte. Obrigada. Obrigado. Para todos nós. Débora Haupt, presidente da ANDEF, Associação Municipal das Pessoas com Deficiência Física em Farroupilha, foi a nossa convidada no programa de hoje, falando sobre a deficiência física de uma forma bastante geral, depois contando um pouco da sua história de vida e, por último, a maternidade, bastante importante também, e, por último, algumas das ações da ANDEF, a Geladeiroteca da Inclusão, que vem aí, e a TV Cidade também vai estar divulgando com bastante intensidade esse projeto magnífico de inclusão. Todos nós precisamos aprender, todos nós precisamos ser realmente inclusivos na prática, com nossas atitudes. Eu costumo dizer de que todos nós, a gente fala muito em palavras, se comenta muito, não há nada melhor do que atitudes. Toda atitude, ela está muito acima do que qualquer palavra. Falar é fácil. O nosso desafio é tomar atitudes, é termos atitudes. Então, sejamos pessoas de atitudes, atitudes comprometedoras. Nós ficamos por aqui com o programa Cidade Aberta de hoje, com o apoio da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, cuidando da saúde dos farroupilhenses. CID, aqui no prédio da nossa TV Cidade. Eu desejo a você que nos acompanhou tudo de bom. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência conferida à nossa programação. Até amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais um Cidade Aberta, mais convidados, novos temas em evidência aqui na TV Cidade, a TV de Farroupilha. A gente se encontra por aqui. Um forte abraço.